Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa comunidade e eu quero agradecer a você que está aí do outro lado, compartilhando desse momento e recebendo esses conteúdos que nós temos preparado aqui. O nosso canal, essa página do Facebook é uma página exclusiva para Bíblia e Teologia. Então se você está aqui, você tem interesse nessas questões e quem sabe aí você pode até ajudar futuramente a nós partilharmos, dividirmos esse material com mais pessoas. Eu tenho um aviso importante. Nós vamos começar hoje, todos os dias, uma série sobre o Bereshit. O Bereshit, na verdade, é o livro do Gênesis. As primeiras expressões do hebraico é Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Então, o tema do livro é exatamente as suas primeiras palavras, Bereshit, no princípio. Então hoje começamos essa série sobre o Gênesis. Vamos estudar os personagens centrais do Gênesis, Adão, Eva, Noé e Abraão. Então nós temos três nomes fundamentais, que são Adão e Eva, como um personagem só, Noé e Abraão. Então o livro do Gênesis é exatamente o livro dos começos, dos princípios, tanto da humanidade, quanto da refundação da humanidade, vamos falar sobre o dilúvio, como também a fundação de Israel a partir de Abraão. Então não perca esses vídeos diários. Todos os dias você vai poder acessar a nossa página e ter um vídeo novo nesse primeiro momento sobre o Gênesis. Se você quiser realizar uma oferta financeira, você poderá fazer isso através do Pix, que vai estar disponível para você. Esse recurso será usado para a nossa plataforma. Nós estamos aí implementando uma plataforma de cursos de Bíblia e de Teologia para a expansão desses conhecimentos. Muitos desses cursos serão grátis, outros cursos servirão para custear a própria plataforma, mas se você quiser nos ajudar financeiramente, obviamente que será uma grande ajuda. Eu, sinceramente, nunca pensei em receber uma ajuda financeira, mas, a partir da iniciativa de outras pessoas até, eu estou abrindo essa possibilidade, o Pix está abaixo, e se você quiser enviar uma oferta financeira, será muito bem-vinda e será usada para a nossa plataforma de cursos. Então, comecemos a falar sobre o Gênesis. Toda a escritura ela é importante, mas o relato de Gênesis capítulo 1 e 2 é um relato extremamente importante e extremamente teológico. Vocês vão entender por que eu estou enfatizando essa ideia. Inicialmente, eu quero trabalhar um pouquinho nessa aula de hoje sobre a teologia da criação. E à luz da ideia da criação, nós temos aqui algumas palavras hebraicas para serem analisadas nesse vídeo. Primeiro, a palavra bará. A palavra bará. A palavra bará é a palavra criar. Segunda palavra, a palavra ou a expressão ex nihilo. Significa criar a partir do nada, criar sem matéria-prima, sem uma pré-existência. Terceiro, a palavra terron, que significa casa de espíritos. Vamos analisar também a questão da formação da luz e das trevas. Deus, ele não forma as trevas, ele forma a luz, ele diz, haja luz. Vamos analisar o Shabat, ou o sábado, o sétimo dia, o descanso da história humana, e vamos analisar uma palavra hebraica chamada tanim. Então comecemos nessa aula de hoje, nesse nosso encontro de hoje, analisando essas palavras hebraicas importantíssimas que estão no texto. A primeira palavra é a palavra bará. A palavra bará é a expressão que afirma que Deus, ao criar, ele criou pela sua palavra. Não houve nenhuma matéria-prima pré-existente para que Deus fizesse com que alguma coisa existisse a partir de outra. A palavra bará significa, então, a mesma expressão, a mesma ideia do ex nihilo, que é criar do nada, que é criar a partir da inexistência. Filosoficamente, nós entendemos que seria impossível ao nada criar alguma coisa, ou
o tudo que existe não poderia decorrer do nada. Quando pensamos sobre o que havia antes da criação, alguns céticos e ateus, eles vão afirmar que não havia nada. Mas então, como a criação veio a existir do nada? O nada não pode criar. O nada somente criará o nada. Então, essa palavra bará trata dessa criação como uma atividade de alguém. Então, o texto está dizendo que no princípio Deus criou, Bereshit bara Elohim, no princípio Elohim criou. Esse bará, ou esse criar, dá a ideia de que Deus criou a partir do nada, a partir de si mesmo, pela sua própria palavra. Nós vamos analisar essa questão mais profundamente um pouco mais para frente, mas inicialmente é importante que você entenda a criação ex nihilo, ou a criação sem matéria-prima anterior. Então, toda essa ideia de criar do nada significa que não se menciona no texto nada material anterior ao fato de que Deus falou. Foi a palavra de Deus que gerou todas as coisas. Então todas as coisas foram geradas, foram criadas por um simples ato puro, criativo de Deus, que foi falar. Exista, haja. É essa palavra que faz com que tudo venha à existência. Então perceba aí que a criação é uma atividade de Deus. Nós, seres humanos, nada criamos. Nós manipulamos aquilo que Deus criou. Nós não temos a capacidade em nós de criar do nada. Nós criamos a partir de uma matéria-prima pré-existente. Deus não. Deus pode criar a partir do nada, ou a partir de si mesmo. O texto do Gênesis esclarece que a terra era vazia, ou seja, era um vácuo, era um espaço inócuo. Não havia matéria-prima pré-existente na terra. E Deus então começa a criar todas as coisas a partir desse vazio. Uma outra palavra importantíssima é a palavra terron. A palavra hebraica terron significa casa de espíritos, e essa palavra é usada no hebraico quando afirma que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Esta palavra abismo é a palavra terron. Isso significa que quando Adão e Eva estão no jardim, já habitava também a serpente e os demônios. Então, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ou casa de espíritos. Assim sabemos que a queda dos anjos acontece primeiro. Então, antes da criação do homem na terra, aconteceu a queda dos anjos. E estes anjos caídos habitavam aqui na terra, no espaço onde Deus criou o paraíso e aonde estava Adão e a Eva. Essa questão é teológica. E em próximas aulas nós vamos tocar nessa questão. Por que Deus permitiu isso? Ou por que Deus assim o fez? Colocando Adão e Eva no raio de ação exatamente dos anjos caídos. Outro ponto teológico importante, a separação da luz e das trevas, como forças separadas, e o texto é claro, Deus não cria as trevas, Deus cria a luz. Deus diz, haja luz. As trevas já estavam aqui. Deus, na verdade, ele destrói as trevas. Ele ilumina onde estão as trevas e ele cria a luz. Outro ponto importante são os símbolos do mal que aparecem no texto, estão no Antigo Testamento, que são os monstros marinhos, os tanins. Então nós vamos ver em Jó e em outros textos esses grandes animais marinhos tipificando também a força do mal. Uma ideia possível de um teólogo chamado Ralph Smith, eu até tenho aqui os livros dele, é a ideia de que Deus criou os outros deuses. Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou os grandes animais marinhos, Deus criou o mar, que era um deus também. Então,
a primeira religião humana é o naturalismo, a adoração à natureza. Os egípcios, os babilônicos. E no texto, Deus está criando os outros deuses e dizendo assim que ele é o maior. Entre todos os deuses está Yahvé. Temos também o Shabat. O Shabat significa sábado, descanso. Significa que a história terá um fim, que há um começo, um meio e um fim para este universo, que isso tudo aqui descansará da sua obra. Ou seja, este universo não é o plano original de Deus. Esse universo ele tem um tempo de validade, ele terminará. Então a natureza vai descansar, a própria história humana vai descansar. Com o tempo, o Shabat, o sábado, ganhou outros contornos, outras ideias, que nós vamos também, no decorrer do estudo do Antigo Testamento, aprofundar com você. Então, na aula de hoje, nós tratamos ali do início do Gênesis, das palavras hebraicas importantes, para que você tenha ciência do texto hebraico e dessas palavras que vão nos ajudar a interpretar o texto corretamente. Até amanhã. Amanhã continuamos estudando o Bereshit.